Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Só quem está acordado, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Quero ler a palavra de Deus sem perder tempo, porque tempo é precioso, na verdade, mas também quero dizer que vou resumir o tempo para que mais irmãos possam ter oportunidade. Abramos a nossa Bíblia no tema da nossa cruzada, Efésios capítulo 2, versículo de número 8, mas eu vou acrescentar 9 e 10 também nesta leitura. E depois eu quero que você leia comigo também a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, tá bom? Glória a Deus. Ficamos de pé, por favor, queridos, respeitando a palavra de Deus. Está dita a palavra da seguinte forma: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aleluias. Volte um pouquinho atrás, Romanos, no capítulo de número 1 e nos versículos 16 e 17. E a palavra de Deus está dita da seguinte forma: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Então sente-se glorificando esse Deus maravilhoso. Aleluias. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso e tem nos abençoado de forma maravilhosa, nos dado esse dom precioso da vida. E estamos aqui para exaltar o seu santo nome na beleza da sua santidade. Queridos, o tema da cruzada desta noite é um tema muito maravilhoso, muito importante, porque podemos observar, queridos, que a salvação é um dom de Deus e é também uma graça imerecida que nós não merecíamos receber do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, estando nós ainda mortos dos nossos delitos e pecados, Ele nos chamou, aleluia, no curso da natureza deste mundo, das potestades do ar, para ser príncipes, seus filhos, aleluia, sentando nos lugares celestiais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, queridos, eu e você temos motivo de sobra para sermos gratos ao Senhor, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E você que ainda não é evangélico nesta noite e ouve esta palavra, você também está sendo convidado pelo Senhor para recebê-lo, o Senhor, na tua vida e tornar também filho de Deus, tendo este direito de sentar nos lugares celestiais e adorar e louvar o Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade.
O nosso irmão que escreve o livro dos Efésios, que nós sabemos que foi Paulo foi um apóstolo do Senhor Jesus, que teve um ministério muito abençoado, levantou muitas igrejas, implantou igrejas por todas as partes, por onde andou pregando esta palavra. Por quê? Porque Paulo, ele se tornou missionário do Senhor Jesus. Apesar de antes de ser missionário do Senhor, foi um homem que foi muito bravo, cruel para a igreja do Senhor Jesus. Mais tarde desta mensagem a gente entra nesta parte, mas gostaria de estar enfatizando aqui com vocês acerca do que Paulo escreve aqui nesta mensagem de Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Se é dom de Deus, queridos, a salvação é para aqueles que Deus tem dado este dom da salvação. Não é para qualquer pessoa que quer ser salvo, porque se falar de querer ser salvo, todas as pessoas querem, ninguém quer ir para o inferno. Esta é a verdade, queridos irmãos. Todos querem ir para o céu, mas para ir para o céu precisa, primeiro de tudo, dar o primeiro passo, e o primeiro passo é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Segundo passo que o homem precisa dar para receber Jesus na sua vida e ter direito de ir para o céu é exatamente descer as águas batismais, aleluia, passar a ser filho de Deus, nascido da água e do Espírito. E um terceiro passo é passar a ser membro do corpo de Cristo, participando do corpo e do sangue do Senhor Jesus, aleluia. Então, queridos, a palavra nos diz que não se vai para o céu através apenas das obras. As obras, elas existem e nós precisamos fazer obras para concretizar a nossa salvação. As obras faz parte da nossa salvação também, mas só pelas obras não conseguimos chegar lá se não entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e passar a andar nos seus caminhos. No verso 9 disse: não de obras para que ninguém se glorie, aleluia, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nestas boas obras. Amém, queridos? Pois bem, meus amados, vendo o que nos narra o apóstolo Paulo no livro de Romanos, no capítulo 1, e no versículos 16 e 17, nós encontramos aqui, queridos, uma coisa importante, maravilhosa, que o apóstolo Paulo falou mais tarde, quando ele aceitou Jesus como seu Salvador, talvez no momento inesperado de Paulo, quando ele confessou Jesus. E aí ele escreve dizendo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Meus irmãos, o que podemos entender nesta palavra maravilhosa de Deus nesta noite? É que Paulo, que foi antes de se converter ao cristianismo, foi um comandante do exército romano, um homem bem conceituado ali em Roma, um homem que tinha autoridades para entrar em qualquer cidade, em qualquer povo, sociedade, e ele, por ser um homem escravo do pecado, por não conhecer Deus, ele
foi um homem que fez um estrago tremendo na igreja do Senhor Jesus. Quando a gente vê a Bíblia lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, nós encontramos ali que a Bíblia diz que a igreja, ela sofreu a sua primeira perseguição, aleluia, quando a igreja estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos por toda a região da Judéia, Samaria, e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande planto sobre Estevão. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando no cárcere, encerrando na prisão. Nós observamos que um pouco mais atrás desta história, encontramos a morte de Estevão, que foi um homem que foi morto apedrejado publicamente, e exatamente, irmãos queridos, autorizado pelo próprio Paulo como comandante do exército romano. Assim ele faz parte da morte de Estevão, um homem abençoado, um diácono abençoado na obra do Senhor nosso Deus, aleluia. Diz o texto sagrado que Estevão era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, no momento que era apedrejado, ele fita os seus olhos nos céus e ele contempla a glória de Deus, e Jesus, que estava assentado à direita de Deus, e disse: Estevão, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua direita, à direita de Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, esse privilégio tem homem e mulher que faz uma aliança com Deus, que entrega a sua vida ao Senhor e se prepara para este momento decisivo da história da humanidade. Sabemos que todos nós um dia vamos sair desta terra, vamos morrer. É preciso ter um preparo para este dia, sob pena de que o homem seja lançado no inferno para sofrer amargamente. Portanto, nesta noite, você, amigo que me ouve, guarde bem esta palavra no teu coração, para que você possa também, como Estevão, ter a sua vida pautada pela palavra de Deus, e no momento da sua morte poder contemplar os céus abertos, aleluia. Meus queridos, a palavra de Deus diz que lá em Samaria, Filipe pregava o evangelho de Jesus. Este evangelho que ele pregou acompanhado de muitas curas, divina libertação. A cidade de Samaria foi agitada pela pregação do evangelho que Filipe pregou ali naquela cidade, porque Filipe anunciava a Jesus Cristo, e a Bíblia diz que as multidão atendia unânimes as coisas que Filipe dizia, e ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos das multidão que eram possessas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e cegos e coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Na cidade de Samaria havia um homem chamado Simão, pregador de arte mágica, e Simão já havia iludido toda aquela cidade, aquela população, com as suas artes mágicas. Mas quando o evangelho de Jesus na pessoa de Filipe entra em Samaria, toda a cidade de Samaria parou e prestou atenção à mensagem
que Filipe pregava. E diz o texto sagrado que até mesmo o próprio Simão, que exercia arte mágica naquela cidade, também ficou completamente perplexo pela pregação do Evangelho e o que o Evangelho fez na vida daquelas pessoas. Por isso o Paulo, que apesar de ter estragado a igreja, ele teve razão de ir lá mais na frente dizer exatamente isso: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que nele crê. Aleluia! Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz, queridos, que o próprio Simão, ele abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, e observando os sinais de grandes milagres que eram feitos através da pregação do Evangelho. Nesse período de tempo, a Bíblia diz que, ouvindo os apóstolos que estava Filipe em Jerusalém e Samaria, desceram também ali para auxiliar na pregação do Evangelho Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo. Aleluia! Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E vendo, porém, o Simão que pela imposição dos apóstolos, as mãos das pessoas, elas recebiam o Espírito Santo, ele pediu também este poder, esta autoridade para colocar as mãos das pessoas e elas receberem o Espírito Santo, assim como fazia Filipe, assim como fazia Pedro, assim como fazia João. Aleluia! Mas isso não foi concedido para o Simão. Aleluia! Porque ele não tinha as marcas do Cristo vivo na sua vida, nas suas mãos. Aleluia! Queridos, e diz a palavra de Deus que Samaria, ela recebe o Evangelho. O Saulo de Tarso, o general do comando romano, ele sabe do movimento que está acontecendo ali em Samaria, em Jerusalém. Ele, com toda a autoridade que ele tinha, ele vai ao sumo sacerdote, lá na cidade de Damasco, e ele pede carta ao sacerdote. Ele pede autorização do sacerdote para descer em Jerusalém e apanhar todos aqueles que serviam ao Senhor Jesus, segundo a expressão dele, a todos que faziam parte da igreja, e levar preso a Jerusalém. Mas diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, queridos, que o sacerdote, ele dá autorização para Saulo. Saulo pega o seu exército, que ele comandava, para descer à cidade de Jerusalém, de Damasco. E a Bíblia diz, queridos, que ele vai com a sua equipe, e no caminho, quando ele é surpreendido, porque uma voz de lá dos céus, para a felicidade de Saulo, aleluia, fala e diz assim: Saulo, Saulo,
E Saulo responde: eis-me aqui, Senhor. E a voz diz assim, aleluia: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues, Saulo. E é duro para ti perseguir o povo de Deus, aleluia. E naquele momento Saulo não resiste o poder de Deus, porque um verdadeiro clarão, queridos, parte de lá dos céus para a terra. E quando aquele clarão vem e dá-se em Saulo, ele cai por terra, ele cai do cavalo, aleluia. E todos os que iam com Saulo ficam amedrontados diante daquele grande fenômeno que acontece naquele momento. Mas o Saulo por terra, no chão, ele tem certeza e convicção que aquela voz só podia ser de Deus, aleluia. Aquela voz acompanhada daquele grande clarão e capaz de jogar ele por terra, só pode ser de Deus. Por isso ele responde à voz: quem é, Senhor? Aleluia. E Jesus responde: eu sou Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Quando Saulo cai por terra, ele cai cego. Ele não consegue enxergar. Ele tenta levantar, mas ele não consegue se levantar. A luz dos seus olhos queimou com o verdadeiro clarão que Deus mandou de lá dos céus para a terra. Aleluia. Os companheiros de Saulo correram desesperados. Saulo está só por terra, aleluia. Mas quando ele pergunta quem é, ele recebe a resposta: eu sou Jesus. Ele pergunta: o que eu devo fazer, Senhor Jesus? E Jesus fala para ele: levanta, levanta e entra na cidade, e lá tem alguém preparado para te dizer o que tu precisas fazer, Saulo. Aleluia. Hoje aqui nesse bairro, alguém está dizendo para você o que você precisa fazer para que você alcance a tua salvação, a vida eterna, aleluia, que é um dom de Deus, que se alcança pela fé, aleluia, e que somos salvos por misericórdia de Deus, porque a salvação é um dom imerecido. Se fosse por merecimento, nunca que o Saulo seria salvo, porque ele era um homem mau, do coração mau, violento. Já pensou? Ele entrava ali pelas casas dos irmãos da igreja e arrastava homens, mulheres, crianças, não respeitava ninguém e levava preso a Jerusalém. A grande assolação, a primeira perseguição registrada na Escritura Sagrada, feita na igreja, foi feita exatamente pelo Saulo. Mas quando Saulo, levantado por alguém que lhe auxilia, lhe ajuda a levantar, e é guiado até a cidade de Damasco, a Bíblia diz que lá já estava Ananias, homem de Deus, preparado para receber o Saulo de Tarso e dizer para ele, aleluia, que quem apareceu a ele no caminho de Damasco fora o Senhor Jesus Cristo. Ele entra na cidade, aleluia, e vai à casa do Ananias. E chegando lá, Ananias já estava preparada para orar por Saulo. E quando Ananias enxerga Saulo entrando, aleluia, ele sauda e diz: irmão Saulo, aleluia, o Jesus que te apareceu no caminho de Damasco
me manda colocar as mãos em você, para que volte a luz dos teus olhos, e você volte a enxergar, aleluia. E na hora que Ananias coloca as mãos sobre o Saulo, as escamas de Saulo caiu dos seus olhos, e os seus olhos voltaram a enxergar, e naquele momento ele recebe Jesus Cristo como seu Salvador. Só que a história conta, mas o tempo não nos permite aprofundar muito nesta palavra, queridos. É que o próprio Saulo, depois de ter recebido Jesus na sua vida, ele passou a ser perseguido por causa do nome do Senhor. Aleluia! Porque é assim, meus irmãos, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bom demais, meus amados, e Ele veio buscar e salvar os perdidos. Saulo era um homem perdido, um homem que não tinha salvação na sua vida, era um homem que era cruel, mau, coração ruim, amados, mas Deus, Ele é profissional, aleluia, em transformar coração, em limpar coração das pessoas de coração mau, aleluia, e dar a salvação para estas pessoas. Então nesta noite, você está diante desta linda oportunidade de entregar a tua vida para o Senhor Jesus, aleluia, e se converter ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e ter a tua vida resgatada das trevas, e ter o direito de entrar na cidade santa pela porta. Você diz assim: não, pastor, mas eu tenho vergonha de aceitar Jesus, eu tenho vergonha de me converter, aleluia. É porque você ainda não experimentou o gozo que é a gente servir ao Senhor nosso Deus, e a gente ter o nosso nome escrito no livro da vida. Por isso que o Paulo, agora ele disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, aleluia, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé, aleluia. Nesta noite você é confrontado pelo Evangelho. Ou você entrega a tua vida para Jesus, ou o dia do teu encontro com o Senhor será triste, aleluia, porque o Evangelho de Jesus confronta você nesta noite maravilhosa, nesse dia 22 de abril de 2023, não esqueça, porque um dia você vai lembrar deste dia e desta hora, já quase às 10 horas da noite deste dia, Deus confrontou você. E quando você estiver diante do trono branco do Senhor, e que os livros de Deus será aberto e estiver registrado as tuas obras, você não vai poder dizer: a Deus, eu não fiz isso, eu não pratiquei isso, não, eu sou inocente. Você não vai poder dizer nada disso, porque está tudo registrado. Lá tem os livros das obras. Tudo que você faz aqui na terra, registra-se nos livros das obras que Deus estabeleceu para ser escrito. Tudo o que acontece aqui nesta terra, tem gente enganada pensando que faz e acontece aqui e ninguém está vendo nada. A pessoa mais importante de toda terra, céus e terra, é o Senhor Jesus, e Ele está contemplando você aonde você estiver, e os teus atos estão sendo registrados nos livros. Mas antes que isto aconteça com você,
deixa que o teu nome seja registrado no livro da vida. Porque a Bíblia fala dos livros das obras, são muitos, mas o livro da vida é só um. Aleluia. É só um. E este livro da vida vai ser aberto no dia do Senhor, e aquele que estiver escrito no livro da vida vai ter o direito de entrar nos céus. A porta dos céus vai se abrir, a autorização para entrar vai ser dada, aleluia, porque é filho do reino de Deus. Vai ter o privilégio de entrar. Mas se você não tiver o teu nome registrado no livro, você não vai poder entrar. Chegando lá nos céus, você vai ver os céus, mas não vai ter o privilégio de morar lá, porque as tuas obras te condenou. As tuas obras, os teus feitos, teus atos, tuas ações te condenou. Aleluia. Paulo escreveu aos Romanos, lá no seu capítulo 10, ele diz assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a tristeza, a angústia, o sofrimento. E ele conclui dizendo: nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, desde que o nosso nome esteja registrado no livro da vida do Cordeiro de Deus lá nos céus. Aleluia. Então nesta noite eu estou encerrando esta palavra, mas gostaria de fazer um momento de oração, e gostaria de convidar a você que ainda não entregou tua vida para Jesus, que você pudesse receber a oração da fé para a salvação nesta noite. Gostaria que você pudesse te levantar do lugar que você está sentado, levantar a tua mão e dizer assim: eu quero Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você nesta noite pudesse ser um candidato ao reino de Deus, aos céus. Ser eleito, não como se elege nas eleições que acontece de 4 em 4 anos ou de 3 em 3 anos aqui na terra, para pessoas exercerem mandatos aqui nesta terra, mas ser eleito por toda a eternidade. Aleluia. Não tem prazo de vencimento do mandato daquele que é eleito como cidadão dos céus, como nação santa, como povo escolhido, adquirido, aleluia, para herdar o reino dos céus. É por toda a eternidade. Onde está a primeira pessoa nesta noite para fazer esta decisão, entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Eu quero te convidar, vem aqui na frente em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, e eu tenho certeza absoluta que depois desta oração você nunca mais vai ser o mesmo, porque você vai entregar a tua vida para o Senhor Jesus. Onde está uma pessoa para Jesus? Aqui da direita, da esquerda, da frente ou da retaguarda, onde você está, se levante e diga: eu quero Jesus. Aleluia. Tem alguma pessoa desviada e queira nesta noite se reconciliar com o Senhor? Vem à frente, em nome de Jesus. Nesta noite tem pessoas aqui, eu tenho certeza que está impactada pela palavra, está paralisada, está sem condição de vir aqui à frente. Se você perceber isso aí, ajude esta pessoa a vir aqui na frente em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele tem falado com você nesta noite através desta palavra simples, mas vinda do coração de Deus para o teu coração. Aleluia. Aonde está você? Renove o teu nome no livro da vida.
Um dia você confessou Jesus, o teu nome foi registrado nos céus, mas no momento que você desviou, afastou, distanciou dos caminhos de Deus, o teu nome ele foi apagado. Mas se você te reconciliar com o Senhor Deus nessa noite, ele será renovado, aleluia, será renovado o livro da vida do Cordeiro de Deus lá nos céus. Aonde está você? Deus abençoe sua vida. Eu não vou fazer um apelo forçado, porque Jesus, ele não é uma mercadoria barata, não, de forma nenhuma, nem mesmo cara. Jesus é o Filho de Deus, é o dono do ouro, é o dono da prata, é o Todo-Poderoso, é aquele que disse: eu sou o que sou, aleluia. Ele mandou que Moisés falasse para Faraó, ao chegar lá no Egito, quando Moisés pergunta: olha, Senhor, e quando eu chegar diante de Faraó, o que eu vou falar para ele? E Deus disse: fale para ele, Moisés, que eu sou o que sou, aleluia. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, aleluia, que te enviei a falar a Faraó. Amém? Deus abençoe. Ficamos de pé em nome de Jesus. Deus eterno Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, nesse momento, meu Deus, eu oro a Ti, meu Pai, finalizando, Senhor, esta palavra nesta noite, e quero Te apresentar, meu Deus, esta cidade Santana do Piauí, meu Pai, que está logo ali mais na frente, mas em especial este bairro, Senhor, onde também está a Tua igreja aqui localizada. Senhor, eu quero Te pedir, meu Deus, por todos os moradores deste bairro, Te pedir, meu Deus, pela nossa igreja que aqui está localizada, pelo pastor Clebertil, pastor Felipe, pelos obreiros, pela igreja do Senhor, mas também, meu Pai, pelas demais igrejas evangélicas que estão neste bairro. Senhor, que as portas da salvação se abram cada dia mais para este povo, e eles possam, meu Pai, entregar as vossas vidas para Ti, Pai. Eu Te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador, que vive e reina para todos sempre, e a igreja do Senhor Jesus diga amém. Jesus, amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Se você puder, aplauda o nosso Deus.